estudar e trabalhar. Isso é o que tinha que fazer. Tanto é que quando a gente foi ficando adolescente, ela falou, namoro é para menina que não gosta de estudar e trabalhar. Então tinha aquela coisa assim, muito focada em estudo e trabalho. Eu estudei em Cachoeiro o pré, né? Chamava pré-primário, estudei o primário, o ensino, o ginásio, que hoje é o fundamental. Aí eu fui para a capital, que é Vitória, para fazer o último ano do ensino médio, para já pensando no cursinho e prestar vestibular. O servidor do Estado tem uma diferença que tem muita gente de outros estados. Era um local onde tinha muito nordestinos, tanto é que as festas do servidor do Estado eram as mais famosas, né? É onde a gente aprendia a dançar forró, lambada, era muito legal. Então eu tenho muitos trabalhos que comparam o CPAP, que é o tradicional, mas é caro, ele é eficaz, ele resolve a apneia, mas ele é pouco efetivo, porque ninguém gosta de dormir com o aparelho. Então não adianta ele resolver e a pessoa não usar. Então eu comecei uma linha de pesquisa de tratamentos alternativos. Então o aparelhinho intraoral, ele não é tão eficaz, mas ele é mais efetivo, que a pessoa gosta de usar. Naruhodo Entrevista, Lia Rita Bittencourt. Naruhodo. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altay e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Sabe quem chegou no Naruhodo para dar aquela fortalecida? Tchan, 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 tchan. A Insider. Isso mesmo, a marca pela qual já sou louco traz pra gente a Black Insider. E como eu já uso Insider há muitos anos, posso falar de boca cheia. A Insider é outra categoria em camisetas, cuecas e tudo mais em vestuário. Sério mesmo. É confortável? É a mais confortável. É tecnológica? É a mais tecnológica. É durável? É a mais durável. Eu lavo e ela continua com cara de nova, com textura de nova e desamassa sozinha no corpo. O mundo não precisa de mais coisas descartáveis. Por isso eu não compro mais roupas, eu só compro Insider. E é claro que tem cupom para você, ouvinte Naruhodo. Anota aí, NaruhodoBF, um cupom especial de 15% de desconto. E mais, esse cupom é cumulativo com os descontos do site, podendo alcançar até 40% off. Isso mesmo, você pode ter até 40% de desconto. Para aproveitar, o jeito mais fácil é usar o endereço bit.ly/insider-naruhodo ou clicar no link da descrição deste episódio. Repetindo, bit.ly/insider-naruhodo. Venha também ser mais um louco por Insider, porque loucura mesmo é não aproveitar a Black Insider. O meu recado da Lura esta semana é: não compre a Lura esta semana. Mas então o que você deve fazer? É simples. Você precisa entrar na lista VIP Black Friday Alura 2024. Ao se inscrever na lista VIP, você receberá bônus exclusivos e novidades em primeira mão. É a melhor forma de ficar por dentro de tudo que vai rolar na Black Friday da Alura e não perder o maior desconto do ano para impulsionar e transformar sua carreira em tecnologia. Vocês estão prontas e prontos para entrar na lista mais importante da Alura? Então atenção para o endereço alura.tv/naruhodo-lista-VIP-24
Repetindo, alura.tv/naruhodo-lista-vip-24 ou clique no link que está na descrição deste episódio. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodo Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Lia Rita Bittencourt. Lia Rita Azeredo Bittencourt possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, concluiu residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da UFES e residência em Pneumologia pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual HSPE. Obteve título de especialista em pneumologia pela Associação Médica Brasileira, de mestre em medicina em pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo, de doutor em medicina pneumologia pela Unifesp e de área e atuação em medicina do sono pela AMB. Foi chefe da disciplina de medicina e biologia do sono na Unifesp. Foi vice-chefe do departamento de psicobiologia da Unifesp. Fundadora e responsável pela Liga Acadêmica do Sono da Unifesp, foi coordenadora médica do Instituto do Sono da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, foi coordenadora do curso de capacitação em Medicina do Sono do Instituto do Sono, foi presidente da Associação Brasileira do Sono e presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Foi membro da comissão de prova de título na área de atuação em Medicina do Sono da AMB, representando a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É orientadora no curso de pós-graduação de Psicobiologia desde 2002 e no curso de pós-graduação em Pneumologia desde 2010 da Unifesp. Atualmente é professora titular e livre-docente da disciplina de Medicina e Biologia do Sono do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Está no cargo de vice-reitora da Unifesp. Foi representante titular dos professores associados no Conselho de Graduação da Unifesp. Foi pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Foi representante titular dos professores associados do Conselho do Campus São Paulo da Unifesp. Representante suplente dos professores associados do Conselho da Congregação da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. É bolsista Produtividade e Pesquisa 1B e parecerista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E em 2024, pela chamada CNPq DCIT SECTIS MS número 32/2024, faz parte do Comitê Julgador para selecionar projetos de pesquisas pré-clínicas e clínicas estratégicas para o SUS. É também pesquisadora e parecerista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em pneumologia e medicina do sono, atuando principalmente nos seguintes temas: epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, prognóstico e tratamento dos distúrbios respiratórios relacionados ao sono. Que currículo, hein, gente? Vamos então para a conversa com a Lia. Bom dia, Lia. Bom dia. Obrigado pelo seu tempo, por ter topado conversar com a gente. Manda aqui o seu primeiro salve para as ouvintes e para os ouvintes do Naruhodo. Eu que agradeço. Dou um bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui, uma expectativa, né, de falar um pouco de mim, né? A gente às vezes não sabe muito bem o que falar, mas estamos aí para conversar. Tá certo, então. Ô, Lia, eu vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que a gente conversa aqui no Naruhodo. Eu queria entender quando você nasceu, onde você nasceu, em que contexto familiar aí você nasceu, Lia? Eu nasci numa cidade que é conhecida como a capital secreta do mundo, viu? Cachoeiro de Itapemirim. A terra do Pequim. Roberto Carlos. Terra do Roberto Carlos. Lá a gente brinca que os bebês não nascem, estreiam.
Tá certo. Porque tem vários artistas, Rubens Braga, Carlos Imperial, então é uma cidade onde que tem umas figuras diferentes. Então, eu nasci 6 de maio de 1964, né? Um ano aí conturbado também. Sim. Eu sou a segunda filha de um casal, minha mãe é pedagoga, ela ainda é viva, agora ela tem 87 anos e tem uma escola dela lá na cidade. E meu pai era técnico de mecânico, ele já faleceu. E eu tenho uma irmã 3 anos mais velha, que é enfermeira. E eu sou médica. Então, foi nesse contexto assim familiar que eu nasci. Minha irmã sempre mais ousada, mais corajosa, e eu era mais medrosa da É turma. mesmo? E agora é interessante, vendo na vida adulta, até inverteu um pouco o papel. Minha irmã é mais quietona, assim, e eu sou mais ousada, por assim dizer, né? Mas na infância era o inverso. Ela que era meu guia aí das coisas que ela fazia, eu ia imitando. E como é que era a sua infância lá, hein, Lia? Como é uma cidade pequena, era uma infância que a gente tinha uma liberdade de brincar na rua, criança que vai na padaria, que sai, né? Hoje em dia eu fico vendo, eu tenho um filho de 25 anos, que eu tive uma independência assim de me virar muito mais cedo do que ele, que foi criado numa cidade grande, com todos os medos e os cuidados. E minha mãe sempre trabalhou em escola, em educação infantil, então a gente acompanhava muito ela, ia muito para a escola, ajudá-la também. Então é como se fosse, a gente trabalha desde pequenininha, né? E então foi assim nesse ambiente. E eu lembro sempre, falo até muitas vezes nas minhas memoriais, nas progressões de carreira, que o que eu ouvia era estudar e trabalhar. Isso é o que tinha que fazer. Tanto é quando a gente foi ficando adolescente, ela falava, ó, namoro é para menina que não gosta de estudar e trabalhar. Então tinha aquela coisa assim muito focada em estudo e trabalho. Então acho que eu cresci muito com esse verbo estudar como sendo tenho que completar a cartilha a todo momento, viu? Tá certo. E agora, tá presente ou tá tão perto do mundo da educação desde perto foi uma coisa que acabou sendo fundamental pro resto da sua vida, assim? Hoje em dia, quando eu penso assim, como é que eu escolhi, né? Eu fiz medicina e agora, quer dizer, desde 2002 eu entrei na carreira universitária, eu sou professora universitária, aí eu fico pensando o que me levou a isso, né? Então, assim, claro, estar naquele ambiente de escola era muito importante. Assim que eu comecei a estudar, eu sempre tive uma tendência a ser líder de ajudar os colegas, estudar em casa com eles, então aquela coisa de na universidade também fazer monitoria. Então acho que a educação estava sempre ali como uma vocação que eu nem sabia. Mas se você me perguntasse assim, qual era a minha paixão na infância, era cuidar de bebê. Eu adorava, É mesmo? adorava. Matava a aula, se nascia um bebê na família, eu gostava daqueles cuidados de trocar fralda. Não era nem cuidado médico com o bebê, não. Era cuidar de criança mesmo, né? E eu lembro que, quando chegou a época de ensino médio, eu fiz um teste vocacional e deu para assistente social. Que eu vi que eu falo assim, quando a gente não assume o teste a profissão te acompanha, né? Então eu vi que, quando exercendo a medicina, eu sempre tive muita assim, preocupação em resolver o problema do paciente. Por exemplo, você receitar um remédio, ver se o paciente tem condição de comprar o remédio, comprar o aparelho. Então eu tive muita preocupação social em resolver coisas também, né? Então acho que foi uma mistura disso, de cuidado e de ensino, né? Tá. E os seus estudos, né? Seus primeiros estudos, eles foram sempre lá em Cachoeiro? Como é que foi? Sim, eu estudei em Cachoeiro o pré, né? Chama pré-primário, estudei o primário, o ensino, o ginásio, que hoje é o fundamental. Aí eu fui para a capital, que é Vitória, para fazer o último ano do ensino médio, para já pensando no cursinho e prestar vestibular. Uma coisa que me influenciou, porque minha irmã é enfermeira. Então, ela entrou na faculdade de enfermagem, na capital, nós duas cursamos a Universidade Federal do Espírito Santo. E ela ficou encantada com a parte de saúde.
Tanto é que ela estudava comprando livros de medicina, apesar dela ser enfermeira. Então, acho que quem me influenciou até um pouquinho a fazer medicina foi ela. Ela falou, faz medicina, que você vai adorar. Aí, quando eu prestei o vestibular, passei no primeiro vestibular, quando eu cheguei no apartamento em que ela morava e que eu fui morar, já tinha todos os livros da medicina, não precisei nem comprar os livros. Aí, então, eu fiz o último ano do ensino médio e cursei toda a faculdade de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. E quando você escolheu medicina, provavelmente muito por influência aí da sua irmã, você já imaginava que ia seguir uma carreira acadêmica? Não, porque a gente entra com aquela coisa assim, o médico é uma pessoa assistente, de cuidar. Mas aí é outra coisa curiosa. Logo no segundo ano, quando eu fiz anatomia, eu já assumi a ser monitora de anatomia. Depois, por 4 anos, eu fui monitora de anatomia patológica, que você analisa as peças, faz autópsias. Mas aí eu vendo agora, é porque eu estava sempre atrás de algum professor que me estimulasse na pesquisa. Sim. Eu comecei a perceber que onde tinha pesquisa, ler artigos, é onde eu ia caminhando. Ao ponto de eu achar que eu ia fazer anatomia patológica, que tinha uma professora que ela não gostava muito de fazer autópsia, então eu ficava grudada nela, porque se ela não fazia, ela passava para mim fazer, para eu fazer, né? Então eu quase decidi fazer anatomia patológica, que eu comecei a estudar, eu gastava até minhas férias no laboratório de patologia, estudando cérebros o bebezinho quando sofre na gestação, tem hipóxia, alterações cerebrais, então eu ficava dissecando os cérebros, então eu adorava aquilo. Mas aí eu acho que eu tive um preconceito de ser patologista e não atender paciente. Aí, nesse preconceito, eu optei por fazer pneumologia, também acompanhando uma professora que estimulava a pesquisa, né? Então, eu fui vendo que eu era mais voltada à pesquisa do que para assistência mesmo, né? Certo. Mas aí, então, você viveu a sua época de universitária lá em Vitória, é isso? Sim. Fiz o O curso. que mudou na sua vida aí? Aí, quando eu estava no finalzinho da medicina, começa a preocupação em fazer residência, né? Em prestar prova de residência. E aí eu já tinha optado por pneumologia, mas só que a pneumologia você tem que fazer clínica médica para depois fazer pneumo. Aí eu prestei prova, assim que eu terminei, tinha passado no Rio de Janeiro e também no Hospital de Vitória. Aí eu optei por ficar em Vitória, porque eu gostava de acompanhar já esses professores, então eu fiz um ano de clínica médica em Vitória, mas aí eu não tinha nesse hospital onde eu comecei a fazer clínica médica, não tinha residência em pneumologia. Aí essa professora falou, não, mas você monta aqui, faz o plano de trabalho, imagina, né? Quando você vai começar dentro de um hospital, uma residência, você tem que ter a aprovação do MEC, é uma coisa muito complicada. Aí eu falei, tá, eu posso ajudar a montar o programa de residência, mas eu vou prestar em São Paulo. Aí eu vim para o Servidor do Estado, passei aqui no Servidor do Estado. Eu lembro, na época, eu namorava um rapaz, a gente já namorava há quase 6 anos, e ele não passou, ele ficou lá no Espírito Santo. Aí eu falei assim, não, mas meu foco era mais o estudo, né? Aí aquele verbo estudar. Estudava lá no CERN, né? Aí eu passei, fiquei muito feliz de ter passado em pneumologia. Vim para São Paulo, assim, sem nem conhecer a cidade, vim de ônibus, né? São quase 12 horas de ônibus, nem sabendo onde eu ia dormir naquele dia, porque você vai para o hospital, assume, e você tem que ver se tem vaga na residência do hospital. Ou você recebe um dinheiro extra para você pagar um aluguel, que é muito pequeno, ou você vê vaga na moradia. Então, eu cheguei lá, não tinha lugar para eu ficar ainda, aí eu dividi um quarto com 2 outras médicas, então eu morei um ano e meio, quase 2 anos, dentro do Hospital Servidor do Estado, né? Sempre assim, estudando pneumologia geral, pneumonia, câncer, essas coisas, mas aí comecei por coincidência, né? A gente sabe eu acho que não é coincidência, não, é que você faz os seus planos e não sabe, né? Dentro dessa enfermaria, tinha um quarto em que fazia registro do sono.
Então, os neurologistas iam nesse lugar, né, usavam essa enfermaria à noite para registrar o sono de paciente. Aí eu comecei a ficar encantado com aquilo, com aqueles eletrodozinhos, registrando atividade cerebral, respiração. Aí comecei a me interessar por estudar como é que é o sono de pessoas com doença pulmonar. Aí começa aí a outra trajetória do sono. Mas eu vou voltar um pouquinho, Lia, e perguntar o seguinte. Você, uma mulher já há bastante tempo, tendo que encarar sozinha, né, a mudança para Vitória, depois uma mudança para São Paulo. Como é que foi isso para você, assim, passar a morar sozinha de repente? Assim? Sempre o desafio relacionado à profissão sempre foi uma coisa assim que me motivava muito, né? Porque, por exemplo, eu vou para uma cidade, saio de Cachoeira, onde eu não daria para eu fazer, nem sei na época quais cursos que tinham lá, né? Tinha que ir para Vitória, mas aí em Vitória tinha minha irmã que já estava lá, depois meu pai foi morar com a gente, então tinha até um certo... ele foi para lá também? Ele foi cuidar da gente, ele era muito assim, meu pai era uma personalidade que assim, onde o filho está feliz, ele está também. Minha mãe não, minha mãe já é mais controladora, volta, até depois eu vou contar uma parte dela, volta para Cachoeiro e tal. Então, Vitória até que não foi muito difícil. Agora, São Paulo foi realmente entrar no escuro, né? E aí eu falei, gente, mas é onde a cidade que eu tenho mais chance de pesquisar, de estudar, né? Mas sempre com uma certa, talvez pela minha mãe ser muito assim, possessiva, autoritária, sempre com uma culpa de que eu estava deixando a família, agora sim, estando em São Paulo, uma família lá no interior, e cada ano que eu terminava um ano a minha ideia era voltar para o Espírito Santo. Uhum. Então, cada ano que passava, eu tinha que fazer assim, deixa eu ficar mais um aninho aqui estudando. Eu volto daqui a pouco. Então, eu ia fazendo uma negociação interna. Eu lembro até uma época que eu estava fazendo psicanálise, a terapeuta falou assim, mas será que você quer voltar mesmo? Você está aqui, qual o problema de você continuar em São Paulo, né? Porque essa briga interna de que você tem que voltar para o Espírito Santo, né? Tinha um conflito mesmo, assim. Um conflito de culpa, de deixar a família longe, né? Mas sempre muito animada, até depois tem um episódio, quando for falar da pós-graduação, que eu tive a oportunidade de voltar para o Espírito Santo e dei um jeitinho de continuar por aqui. E aí, como é que foi a residência? Me conta um pouquinho da residência, que é sempre uma coisa mais longe do mundo acadêmico, né? Mais o mundo da prática, né? Me conta um pouquinho como é que foi esse período. Então, a residência no Servidor do Estado, até hoje, é uma das residências de pneumologia de destaque, né? Nós temos a USP, a Escola Paulista, onde eu estou agora, e o Servidor do Estado. Eram os 3 lugares onde a residência de pneumologia era muito boa. E lá, na época, tinha um preceptor, que é o Dr. Mozart, já falecido, o Dr. Morrone, que eles eram, assim, muitos de ensinar pneumologia prática mesmo, você ganhar a mão. O Servidor do Estado é um hospital enorme, em que a enfermaria de pneumologia chamava DAR, que é doença do aparelho respiratório. Mas a gente falava que era departamento de artigos e reuniões, que a gente tinha que ler artigo, apresentar no outro dia, era um negócio muito intenso, né? Nós éramos 4 residentes, as 4 mulheres, né? Tinha até uma brincadeira que a residência é muito pesada mesmo, né? A gente trabalha muito, ganha uma bolsa relativamente pequena até hoje, né? Então, você tem que se virar, muitas vezes, começar a dar plantão fora em outros serviços, se você quiser se manter, né? Então, nos 2 primeiros anos, eu morei dentro do hospital, que aí eu não pagava a moradia, comia dentro do hospital. Dentro do hospital significa o quê? É um alojamento que tem para esses estudantes? É um alojamento, chama a moradia dos residentes. Então, hoje em dia, se o hospital não tem essa estrutura, por lei, ele tem que dar um adicional, mas o adicional é muito pouco para você se manter, né? Hoje eu percebo que quase ninguém mora nessas moradias, mas na nossa época era uma luta para ter uma vaga de um quarto para você morar lá dentro. E era muito divertido, que aí você convive, né?
você tem uma vida muito intensa também de convivência com os colegas, né? As suas colegas eram de outros lugares do país? Eram paulistas? Como é que era? O servidor do Estado tem uma diferença que tem muita gente de outros estados. A USP e a Unifesp tem uma concentração de paulistas muito grande. Mas o servidor do Estado, então, era um local onde tinha muito nordestinos. Tanto é que as festas do servidor do Estado eram as mais famosas, né? É onde a gente aprendia a dançar forró, lambada. Era muito legal. Então, as minhas colegas de residência, uma era de Natal, a outra era acho que de João Pessoa, e uma outra era mineira. E aí foi interessante que duas delas casaram, engravidaram e tiveram um filho na residência. Eu e a de Natal, não. Então a gente brincava que o chefe sorteou o anticoncepcional e o placebo. As duas que não engravidaram tomaram o anticoncepcional mesmo. Porque a gente achava uma loucura você ter filho durante a residência, era muito pesado, né? Mas assim, foi muito bacana assim, os preceptores, né? O doutor Mozart era um senhorzinho que ele era ríspido com a gente, muito bravo, mas ao mesmo tempo muito carinhoso. Ele te dava uma bronca e te dava um abraço, né? Então a gente conheceu muitos preceptores legais. Tanto é que um deles, o doutor Luiz Carlos Pereira, foi o que me motivou a fazer sono. Então eu dentro da pneumo não tinha nada, porque o sono na época não existia medicina do sono. Só existiam alguns neurologistas que registravam o exame, mas não existia como hoje uma especialidade. Aí esse preceptor falou assim: Lia, eu quero que você faça uma revisão de artigos na literatura de sono em pacientes que têm DPOC, que é a bronquite crônica. Então, nessa revisão que eu me interessei por uma doença que estava lá nos Estados Unidos, Europa, falando que era a apneia do sono. Mas aqui no Brasil nem existia ainda esse estudo. Então o CID da apneia do sono nem existia. Não, então, não existia. Porque o livro, né, que é a Classificação Internacional do Sono, é muito mais recente do que a classificação geral das doenças, né? Então era uma coisa muito incipiente. Até esse preceptor, o chefe, que era o Dr. Mozart, ele falou assim: que besteira! Você está interessado em botar um aparelhinho na pessoa? Ninguém vai dormir com esse aparelhinho. Eu falei, gente, será que eu estou saindo fora do prumo, estudando uns negócios? Mas é tudo aquela coisa, já era meu interesse em estudar, pesquisar coisas diferentes. Então foi natural aí, no final da residência, você escolher fazer um mestrado nessa área. Isso. Aí, então, assim, terminou no servidor, eu e essa minha amiga, as que não engravidaram, nós tentamos até, são 3 anos de residência, a gente tentou estabelecer o 4º ano para a gente, mas aí também, né, são muitas burocracias, muita legislação, então a gente tinha que sair dali e escolher, ou você vai para a vida, tocar a sua vida, ou fazer pós-graduação. Aí essa minha colega resolveu fazer broncoscopia, foi para Santa Casa fazer broncoscopia. Aí eu falei assim, gente, eu gostaria de fazer uma pós-graduação, mas aí eu já estava totalmente apaixonada pelo sono. Eu não queria fazer câncer, pneumonia, intersticial. Aí eu soube que na Paulista, na Escola Paulista de Medicina, tinha um professor, doutor Luiz Eduardo Neri, interessado em sono. Aí eu marquei uma conversa com ele, fomos tomar um café, ele falou assim, ótimo, só que não tem nada aqui. Eu não tenho nada montado. Se você quiser, você tem que começar do zero. Você tem que começar a abrir um ambulatório para atender pessoas com sono. Na época, a polissonografia era feita em papel, então eram eletrodos, colocado tudo analógico, numa penazinha assim, e o registro era feito em pilhas de papel. E quem fazia era um professor da neurologia no subsolo do Hospital São Paulo. Então era uma coisa muito precária. Sei. Aí eu assumi o desafio, falei, vamos lá. Aí comecei a... Mas era em papel a noite inteira? Você registrava a noite inteira? É um papel, eu não sei como é que é o nome, é um papel que ele é ele tem um sensor, então a pena fica registrando, esqueci o nome agora. Então, cada 30 segundos era uma folha de papel. Então, você imagina no final da noite, você tem uma pilha de papel registrando atividade cerebral, atividade ocular, respiratória. Então, comecei a acompanhar
E isso já pensando no mestrado, né? Aí então eu montei na pneumologia um serviço de sono. Só que aí tudo bem, aí você pegava o papel e falava, esse paciente aqui tem a apneia do sono, ele para de respirar, né? A peninha fica reta, não registra, cai o oxigênio. Aí, como é que nós vamos tratar esse paciente? Estava começando no mundo o CPAP, mas aqui em São Paulo não tinha venda de CPAP. E o CPAP no começo era uma coisa gigante na cara, assim. Máscara. Um pouquinho antes disso também, antes de eu começar a acompanhar esse professor da neurologia, na pneumologia não tinha nada. Então, o que a gente fazia? Só registrava o oxigênio do paciente à noite, com aquele aparelhinho da oximetria. E na Escola Paulista não tinha uma central onde eu colocasse esse oxímetro, que chama, e puxasse o registro da noite inteira. Então, o que eu tinha que fazer? Eu pegava o oxímetro da Escola Paulista, na época eu não dirigia, eu fui dirigir bem tarde, entrava num ônibus e ia lá no servidor do Estado abaixar o registro. E eu não falava para o meu orientador que eu fazia isso, porque ele ia ficar preocupado, né? Como é que eu saio com um aparelho dentro de um ônibus e ainda com o risco do servidor de Estado achar que eu estou roubando o aparelho, aquelas coisas doidas que você faz depois que você pensa assim, eu tinha que ter uma autorização, né? Então, eu comecei, no início, a ter só o registro da noite inteira do oxigênio, né, da saturação, porque eu fazia esse trânsito, eu pegava o aparelho e ia no... Isso que é vontade de fazer, hein, Lia? Hoje em dia eu falo, gente, que loucura. Então, hoje os nossos alunos têm tudo tão na bandeja, né? Mas aí eu comecei a acompanhar esse neurologista dentro do Hospital São Paulo, mas estava tudo muito lento, porque para você fazer uma tese, você tem que registrar vários pacientes, né? Então, quase que eu desisti. Eu falei, não vai dar para fazer, você tem 3 anos para fazer o mestrado, você não vai terminar nunca isso, né? Mas aí, de repente, resolvemos atravessar a rua, porque na Escola Paulista, um lado é a parte básica e o outro lado é o clínico, dentro do hospital. Aí fomos conversar com um professor, que é o professor Sérgio Tufik, que tinha uma estrutura que ele estava começando a montar o sono nesse departamento de psicobiologia. Lá, sim, já tinha um pouquinho mais de registro digital, né, de registro de eletroencefalograma, eletroalcoolograma. Aí, quando a gente chegou, ele falou assim, olha, tudo que eu queria, vocês vão trabalhar aqui com a parte respiratória. Aí ele começou a comprar uns aparelhinhos, na época, chamava laptop, que registrava a parte neurológica e respiratória. Aí demorava muito, o download era umas 4, 5 horas para ter o registro, mas aí foi empolgando, então assim... Mas já não era mais papel. Já não era mais papel, já ajudava. Aí um dia o Sérgio Tufik falou assim, Lia, eu vou comprar 6 aparelhos. Aí eu falei, como você acha que vai dar? Vai ter demanda para 6 pacientes por noite? Ele falou assim, tem certeza. Essa doença é muito frequente. Nos Estados Unidos tinha uma publicação que falava que era 4% a 9% da população. Ele fez um inquérito em São Paulo que dava que mais de 50% das pessoas tinham ronco, parada. Aí ele é muito visionário, né? Hoje em dia o Instituto do Sono... Visionário mesmo. Então eu participei um pouco desse nascimento do Instituto do Sono e consegui, graças a Deus, fazer minha tese de mestrado, depois fiz o doutorado. Que coisa fantástica. Vem cá, Lia, eu estou aqui com o título do seu trabalho no mestrado. Avaliação do comando neuromuscular ventilatório em pacientes com síndrome de apneia do sono obstrutiva. Traduz para mim o que foi isso. Então, assim, a apneia do sono já estava caracterizada, né? Que são pessoas, geralmente homens de mais idade, obeso, que na hora de respirar relaxa, né, a garganta, tem um ronco e a parada. A gente queria saber, no meu mestrado, se essas pessoas, pela queda de oxigênio, pelo esforço, poderiam ter uma lesão no comando da ventilação. Porque alguns pacientes, além da apneia do sono, eles têm aquela famosa síndrome de Pickwick. Eles não têm um estímulo respiratório tão bom, então durante o dia eles ficam retendo CO2. Então eu achava que a apneia poderia ser um precursor dessa síndrome, mas o estudo foi negativo. O estudo mostrou que quem tem apneia do sono tradicional tem um centro respiratório bom, o problema dele é na garganta mesmo. Aí, como todo aluno, você fica, nossa, um estudo negativo. Aí meu orientador, não, nós temos que mostrar o estudo negativo é legal também. O negativo é um resultado, né? É um resultado.
Aí eu concluí, né? Eu estudei, acho que, se eu não me engano, 15 ou 20 pacientes. Conseguimos publicar numa revista, o Brazilian Journal, que é uma revista brasileira, mas tem um caráter internacional. Aí eu fiquei super feliz. Aí eu queria continuar no doutorado estudando quem tem apneia e bronquite crônica, que é o DPOC. Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Em 95, você termina o mestrado, e aí, ao invés de, sei lá, abrir um consultório, você decide que vai seguir estudando. Sim, porque eu estava apaixonada. E aí que aconteceu o episódio da volta do Espírito Santo. Que aí eu falei assim, além de gostar da pesquisa, eu falei, eu quero seguir carreira universitária. Eu quero ser docente, eu quero orientar alunos. Aí abri um concurso na minha universidade de origem, na Federal do Espírito Santo. O concurso era para ser professor de semiologia, que é aquele início mas que depois eu podia migrar para pneumologia. Aí eu fui, que eu falei, nossa, é isso que eu quero. Só que eu não imaginava até que eu ia passar. Mas aí eu passei, eram 2 vagas, passei eu, e eu vi que tinha muitas pessoas lá que não tinham a pós-graduação. Eu já estava no mestrado, então isso era importante, né? Para eles já ter um professor que está caminhando no mestrado. Aí, quando eu passei, eu pedi a eles se eu podia terminar o mestrado em São Paulo, pelo menos. Se eles me davam uma licença. Aí eles falaram assim, a gente te dá uma licença de 3 meses. E eu ainda segurei a vaga, mas eu sabia que eu não ia conseguir terminar o mestrado. Aí, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Abandonar o cargo daquilo que eu sempre quis, que era ser professora universitária, para continuar aqui em São Paulo. Mas eu pensei assim, se eu largar um mestrado, eu vou entrar para a carreira universitária e lá na frente eu vou querer fazer um mestrado e doutorado, porque é muito difícil você ser professor na universidade sem se especializar. E eu estava extremamente apaixonada por esse negócio de montar o Instituto do Sono. Aí eu falei, sabe uma coisa? Larguei. Então tive o peso de não voltar para a família e de largar uma vaga numa universidade, né? Nunca imaginei que eu ia ter a possibilidade de depois de passar para a Escola Paulista de Medicina, né? Então, falei, vou fazer mestrado, depois eu me viro. Então, foi uma das decisões mais difíceis, largar o concurso. E para o doutorado foi uma coisa natural, assim? Foi imediato? Assim? Foi natural, mas aí, como eu não estava conseguindo paciente que tinha as 2 doenças, a apneia e a bronquite crônica, aí numa reunião a gente começou a discutir que o paciente, quando faz a polissonografia, tem um índice de apneia e hipopneia, ou seja, quantas paradas respiratórias por hora. Então, leve até 15, grave até 30. A gente percebeu que, será que ele melhorava quando ele fazia uma cirurgia, o CPAP, ou se existia uma variabilidade natural desse índice? Hoje você dorme, você tem 30 paradas, amanhã você pode ter 20. Então, eu fiz um trabalho que eu peguei 20 pacientes com apneia obstrutiva do sono, e, claro, o Instituto do Sono me deu a condição, né? Eu peguei essas pessoas e eles vinham 4 noites seguidas no Instituto, seguindo as mesmas... 4 noites? Dormiam 4 noites diretos, no mesmo aparelho, com o mesmo técnico, sem mudar os hábitos durante aqueles 4 dias, para ver se existia uma variabilidade desse índice. E, para nossa surpresa, existe. Então, 50% da minha amostra variou 10 pontos para mais ou 10 pontos para menos. Então, a gente começou a pensar assim, será que o tratamento, quando a gente vê que o índice abaixou, é do tratamento mesmo? Ou esse índice varia naturalmente? Então, esse trabalho meu ganhou uma repercussão internacional muito grande, que todo mundo citava a variabilidade de um índice. Então, apesar de ser uma coisa objetiva, a faringe à noite, tem hora que você dorme mais de lado, respira melhor, de barriga para cima piora. Então, foi um trabalho bem legal. Partiu de uma dúvida do grupo e teve uma repercussão legal. E vem cá, você falou em apneia e hipopneia. Apneia, eu tenho familiaridade. Agora... A apneia é o fechamento completo da faringe. Então, quando você está registrando, você bota um sensorzinho do fluxo, né? Aquele sensor para, porque o ar para de passar, né, na boca e no nariz, então fica reto, você fala, teve uma apneia. E o tórax e o abdômen do paciente se mexe, né? Então você fala, eu tenho uma apneia obstrutiva. Parou de passar o ar, mas o paciente está fazendo um esforço para respirar.
Na hipopneia, é um estreitamento da faringe. A faringe não fecha, ela só é mais leve. Então, o fluxo de ar não zera, ele fica só reduzido e o movimento tóraco-abdominal também. Então, a gente fala assim, e é importante, porque a hipopneia também cai o oxigênio. Então, hoje em dia, quando você faz o exame, tem um índice, ele chama IAH, o índice de apneia e hipopneia. Quantas paradas completas e parciais por noite, por horas de sono. Entendi. Então existe essa parada parcial, vamos dizer assim. E ela é tão importante quanto a total, porque tudo isso leva à queda de oxigênio e aquele esforço para respirar que leva o paciente a acordar mesmo que ele não perceba. Porque tem uns despertares que eles duram 3 segundos, 4 segundos. Então ativa o cérebro e a pessoa não percebe. Quem está do lado fala, ele até acordou, mas ele não lembra que ele acorda. Então a repercussão da doença é a sonolência no outro dia, né? Uhum. Ele acorda por 3 segundos, não percebe, volta ao sono. Isso. Aí ele fala, aí você pergunta ao paciente no outro dia, você dormiu mal? Ele, não, dormi super bem, não tive insônia, mas aí ele dorme no trânsito, ele dorme em situações monótonas. Tem sono durante o dia. Isso. Mas aí no meu doutorado também aconteceu uma coisa importante. Na residência, eu conheci um colega que ele era residente da neurocirurgia e a gente praticamente casou. A gente não casou oficialmente, mas ele passou a ser meu companheiro, né? E aí no último, o mestrado são 3 anos. Você tinha quantos anos isso, Lia? No final do doutorado eu tinha 35 anos, tá? Então eu namorei ficamos juntos uns 13 anos durante o final da residência, durante o meu mestrado, lá pelos 20 e poucos anos, e eu terminei o doutorado com 35 anos. E, claro, aí lá vem a vocação lá da infância. Eu era louca por ter um filho, né? Ele não, ele era mais agnóstico, não, criança, neurocirurgião, né? Aquela coisa toda. Aí, graças a Deus, escapou e eu engravidei. Só que eu estava no último ano do doutorado. Então, teve a gestação. Quando eu fui defender o doutorado, aí meu orientador era o professor Luiz Eduardo Neri da Pneumo, mas o Sérgio Tufik também era como se fosse um co-orientador. Então, eu estava no final da gestação, o doutor Neri falava assim, Lia, tenha primeiro o bebê, depois a gente defende a tese, que a tese já estava terminando tudo. Já o Tufik falava, de jeito nenhum. Se você entrar em trabalho de parto, entre uma contração e outra, você defende a tese, leva 12... Aí eu já estava com pensamento em roupinha de bebê, em quarto. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou defender a tese ainda no final da gestação. Então, pra você ter uma ideia... Barriguda. Não tinha nem roupa para comprar para defesa. Eu engordei demais. Mas foi muito interessante que eu acho que aí o meu filho chama Pedro, né? Acho que o Pedro já me ajudou, que uma defesa de tese dura 5, 6 horas. Ele não teve um movimento, eu já estava para dar a luz. Ele ficou quietinho, eu não fui ao banheiro durante a defesa, mal bebi água, o negócio era defender. E eu acho que a progesterona também já estava impregnando meu cérebro. Não estava nem aí se as perguntas estavam boas, as respostas. Eu queria me concentrar. Acabou a defesa dia 21 de outubro, inclusive vai fazer 25 anos agora da defesa. Pois é, exatamente. 21 de outubro, eu faço 25 anos que eu defendi o doutorado. Ele nasceu dia 31. Então, eu fui para casa, aí me deu aquela maior monotonia, que eu falei que eu tinha que ficar em casa, não dava mais para dirigir. Eu falei, meu Deus, que monotonia, essa criança eu não entro em trabalho de parto. Uma semana depois o Pedro nasceu. Aí foi ótimo, mas aí eu não imaginava o que viria pela frente, né? Eu falei, vou ter agora um puerpério tranquilo, cuidar do bebê, né? Não deu outro. O bebê nasceu. 15 dias depois, o Sérgio me liga e fala assim, Lia, consegui registrar a disciplina de Biologia e Medicina do Sono na Unifesp. Quer dizer, não existia essa disciplina. A gente sabia sono na pneumo, na neuro, na otorrino, mas ele cria a disciplina de Medicina e Biologia do Sono. Aí ele me liga para saber que nome a gente ia dar para a disciplina. Então, eu amamentando no telefone. Nossa, que legal. Ele fala assim, e vai ter uma vaga, você tem que prestar concurso.
Então eu falo, coitado do Pedro, ele não teve nem tempo de nascer. Aí, com 1 mês e pouco, eu levava ele para o instituto, porque lá... 1 mês? 1 mês e pouco, amamentando. Eu amamentei ele 6 meses, mas ele ia comigo. Então, eu deixava ele lá numa caminha, num quarto do sono. Ele chorava, eu ia lá, amamentava. Ainda bem que era um lugar que tinha camas e tal, né? Tinha cama, pelo menos, né? Aí, em 2002, eu fiz o concurso e passei. Aí eu falei, nossa, nunca imaginei que eu ia largar a UFES, mas eu ia passar na Unifesp, que é uma universidade muito maior, né? Então, tudo muito louco, viu? Ô, Lia, você como uma pesquisadora experiente, né? Eu queria que você me falasse qual a diferença de cursar um doutorado naquela época e hoje, assim. Bem, então eu acho o seguinte, o problema de bolsa de se manter é o mesmo, né? Que as bolsas ficaram congeladas, porque depois a última parte, aí, quando eu entrei na gestão da universidade. Só de 2013 para cá, ano retrasado, que houve um aumentozinho, mas ninguém consegue sobreviver. Então, você tem que trabalhar, você tem que dar plantão também. Então, a parte econômica da pós-graduação é muito difícil. Mas eu acho que a gente era muito, assim, motivado a fazer uma pós-graduação, que hoje em dia a motivação para pós caiu muito, né? Eu acho que as pessoas hoje estão querendo mais exercer a sua profissão, ir para o mercado de trabalho, né? E a gente tinha uma coisa mais de sonhar, de ser sonhador com a pós-graduação. E tinha pouca estrutura. O nosso por exemplo, o orientador, você quer fazer sono, faz, mas você se vira. Hoje não, você dá para o seu aluno tudo, né? Você pega na mão, você escreve a tese. Eu lembro que o meu orientador, eu estava para dar a luz, e ele falou assim, eu não concordo com o que você está interpretando, mas é seu direito. Eu acho que é de outro jeito. Você faz o seguinte, você escreve os resultados como você quer e como eu estou te mandando. Olha só, eu escrevi 2 vezes... 2 teses ao mesmo tempo. 2 teses ao mesmo tempo. Mas quem sou eu para discordar, né? Então, tinha uma hierarquia muito grande de aluno para professor. Então, eu sinto hoje em dia os alunos são mais assim acomodados, querem tudo assim mais na mão, né? Mas eu acho que o sonho de ser professor universitário, ser pesquisador, hoje em dia diminuiu muito, né? Os jovens são mais práticos, né? Querem mais para o mercado de trabalho. Mas você não. Você, na época, acabando o doutorado, você ingressa na carreira docente? Isso, aí teve o concurso, tinha uma vaga só, e eu concorri com 4 colegas, uma neurologista, que tinha mais experiência do que eu, uma pneumologista e uma pediatra. E eu passei. E aí foi tão engraçado que o Sérgio foi o presidente da banca, porque aí a vaga era dentro do departamento de psicobiologia, não era na pneumologia, porque a disciplina existia na psicobiologia. Aí terminou o concurso, ele vem lá dar o resultado, e uma delas deu uma aula muito boa também, então eu fiquei com medo, eu falei, acho que tá bem concorrido. E ele deu o resultado de uma maneira meio séria, assim. Aí eu fiquei super feliz, foi comemorar, o Pedro era bebezinho, fomos para uma churrascaria comemorar. No outro dia eu bati na porta dele e falei, Sérgio, vim aqui te perguntar, achei você ontem meio até triste. Ele fechou a porta, parabéns, eu não podia comemorar na frente das outras, que eram colegas também ali do departamento. Sim, sim. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque o Sérgio é uma pessoa assim, ele gera na gente, eu falo que ele é um antidepressivo, você vai trabalhar com ele é uma alegria. Então, assim, deixar o Sérgio triste para mim era muito... Era um antidepressivo, é ótimo. Ele é um antidepressivo, você nunca vê ele falar que ele está cansado, que ele está desanimado. Aí nisso ele foi falando, Lia, de 6 leitos eu vou montar 20. Aí nós construímos um prédiozinho que a gente falava que era a Sonequinha, era o prédio da Soneca. Depois aquele prédio enorme, então eu participei da construção do prédio menor, do prédio maior, mas eu sou muito assim, eu sou muito pé no chão, ele é muito ousado, né? Eu falei, Sérgio, isso não vai dar certo, vai dar prejuízo, mas muito legal. Ô, Lia, deixa eu aproveitar e te ter uma dúvida. O que significa o termo livre docência?
Então, aí quando você entra na universidade, né, na carreira de docente, você entra já com, por exemplo, na Unifesp, não entra ninguém que não tenha doutorado. Nas universidades menores, você pode entrar depois de ter feito o mestrado. Então, você entra como adjunto, você passa 4 anos como professor adjunto, depois 4 anos como associado, e depois vem o titular. Então, além de dar aula nos cursos, então a gente passou a dar aula para medicina, para enfermagem, para fonoaudiologia. Você também começa a orientar alunos. Então, você começa também a ser orientado. Então, eu entrei para o programa de pós-graduação, comecei a orientar iniciação científica, mestrado e doutorado. Quando você defende um aluno de doutorado, você já tem o critério para fazer a livre docência. Agora, só que a livre docência é um negócio curioso. Nas federais, ela não existe concurso de livre docência. Mas a Unifesp, eu acho que é meio espelhado na USP, que é uma estadual, a USP sim. A pessoa tem que fazer livre docência para depois ser titular. Então, acho que a Unifesp colou isso, entendeu? Para ficar parecido com a USP, fez que o concurso de livre docência. Então, a livre docência é nada mais que você se dispor a uma banca para te analisar como é que está a sua carreira. Então, você é analisado as aulas, as orientações. Então, você passa como se fosse um concurso também de doutorado, só que agora de livre docência, analisando a sua carreira. Então, foi em 2009, eu falei assim, vou fazer a livre docência, porque todo aquele desafio, né? Preparar memorial, defender tese, dá um trabalheira. Aí eu falei assim, eu determinei que era o último concurso que eu faria. Muito cansativo, eu não vou fazer mais nada. Fiz a livre docência, passei, mas aí o MEC mudou a estrutura das federais. O concurso de titular passou a ser uma consequência da carreira, e não você ter que fazer um concurso para titular. Entendi. Aí mudou assim, se você, quando completasse 4 anos de associado, a livre docência seria um fator positivo, você poderia prestar o concurso para titular, mas não como disputar vaga, é só uma progressão da carreira. Aí eu já estava na gestão da universidade, eu falei, já que é assim, claro, você ganha um pouco mais. Aí eu fiz o titular, eu falei que não ia fazer, vou fazer o titular para completar a carreira. Então foi o último mesmo concurso que eu fiz, o titular, foi em 2022, eu acho, se eu não me engano. Aí eu terminei mesmo, aí não tem mais o que fazer. Mas aí você começa a dar aula e nunca para mais, ou tem um momento em que você passa a se dedicar mais à gestão? Então assim, durante todo esse período que eu fiquei lá no departamento, quer dizer, que eu estou ainda no departamento de psicobiologia, eu associava tudo. Eu atendia paciente, né, tinha consultório, eu orientava aluno, eu dava aula. Então, era aquela coisa assim, que na realidade eu me sentia muito completa, porque o médico também gosta de atender, né? Então, eu estou atendendo, eu estou exercendo a docência. Então, eu estava muito feliz com isso tudo, né? Mas quantas horas de trabalho para fazer tudo isso? A gente fica direto. É aquela coisa que você nem tira férias, mas não sai, porque tem que tirar, mas fica lá. Outra coisa, os congressos internacionais são muito interessantes. Então, você viaja para um congresso, faz conta que eu já tirei férias, né? Então, assim, é uma coisa de dedicação muito intensa. Aí, um parêntese antes de eu falar da gestão, que hoje, na minha banca de titular, perguntaram como é que foi o fato de eu ser mulher, ter a maternidade e levar a vida universitária. Na época, eu achava assim, primeiro, quando eu engravidei, eu fiquei até sem graça de falar com o Sérgio que eu estava grávida, né? Porque, nossa, o Sérgio vai achar que eu vou largar tudo, né? Aquele preconceito de que a mulher grávida não dá conta. E, na realidade, eu levei tudo e fui levando o Pedro junto, sem dar um tempo da amamentação, do cuidado com a criança, porque eu achava que, como eu dou conta, isso seria menor valia eu tirar licença maternidade. Mas hoje em dia, quando me perguntaram na banca, eu refleti o quanto isso era importante para a criança e não para mim. Então eu quis dizer eu sou super-homem, maternidade não me abala não, mas o quanto que a criança precisa de ficar quietinha em casa, de amamentar, de dormir.
Então, hoje tem todo um movimento de maternal science, da gente respeitar o tempo da mulher. No currículo dela, tem uma lacuna dela não produzir, não publicar trabalho, porque ela está ali cuidando, né, da criança. Então, aí eu fiz minha autoculpa, né? Talvez o Pedro precisava de um tempo, não eu, né? Sim. Mas então eu estava nesse ambiente super bem, produzindo, publicando artigos, orientei muitos mestrados, doutorados. Aí a professora Soraya, que era a reitora na época, final de 2018, mas aí, olha só, também não é tudo ao acaso, não. Eu pensava assim, eu exerço a assistência, a pesquisa, o ensino, mas eu estou com pouca atividade de gestão na universidade. Eu já tinha sido chefe de disciplina, de departamento, mas sabe aquela sensação de não contribuir muito para a gestão mesmo, a administração da universidade? Aí parece um raio. Eu pensei isso, a reitora me chamou e perguntou se eu não. Ela queria me dar o cargo de pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, porque o pró-reitor tinha saído, que é o professor Esper Cavalheiro, no meio do mandato, ela precisava de 2 anos. Aí, quando ela me chamou, eu achei que ela queria uma ajuda assim. Você quer secretariar alguma coisa? Quando ela me falou que pró-reitor é um negócio muito pesado, eu falei, de jeito nenhum, Soraya, eu não tenho know-how para isso, não. Ela falou assim, você acha que eu ia te convidar sem saber do seu currículo, do que você faz? Ela falou assim, eu não sou uma pessoa imprudente, não. Eu falei, eu acho que você é. Não tem condição nenhuma. Aí eu ainda tentei que o vice do Esper, que era o professor Rui, eu falei, Rui, vira você o pró-reitor, eu entro como seu adjunto, como sua vice, para eu pegar a mão. Ele falou que não quero, você vai dar conta. Não deu 1 mês de transição, eu já estava sozinha na pró-reitoria, quase morri de estresse, que é a pró-reitor. Explica para a gente o que é o trabalho da pró-reitoria. O pró-reitor, por exemplo, é como se fosse assim, o reitor é o presidente e os pró-reitores são os ministros. Então, na realidade, eu estava assumindo o Ministério da Pós-Graduação e da Pesquisa. Aí tem o outro que assume a graduação, o outro assume a extensão, a administração, RH. Então, nós somos 7 pró-reitores e a reitoria lá. Então, eu fiquei quase louca, que eu falei, bem, aí lá vou eu estudar gestão, porque aí, imagina um médico entrar numa área que você precisa saber direito, economia, administração, e são coisas pesadas, você assina documentos. Então, eu falei, nossa, mãe, me vi numa área, eu falei que eu pulei no abismo sem o paraquedas. Aí tive que montar a equipe, mas assim, os servidores são muito bons, as pessoas técnicas te ajudam muito, né? Aí assumi, e nesse momento eu virei para o Tufik e falei, então você tem um professor substituto para ficar lá no seu departamento, e você é deslocado para a reitoria. Então, você tem direito a um substituto, porque depois que acaba, você tem que voltar, né? Aí eu falei com o Tufik, eu vou fazer uma coisa ousada, eu vou mudar o meu regime de 40 horas da universidade para dedicação exclusiva, porque eu vou ter que me dedicar muito a isso. Aí ele falou assim, você não vai sobreviver, porque você vai ficar sem o seu consultório, sem os cursos particulares, só com o salário da universidade, e um acréscimo de ser dedicação exclusiva e um valor de ser pró-reitor. Mas caiu muito o meu salário. Aí meu filho, mãe, você não sabe fazer conta, não? Porque eu podia manter, eu podia fazer meu consultório à noite e tudo, mas aí resolvi, até para me preparar também para a aposentadoria, para ter um salário melhor na universidade. Aí fui dando conta, gostei muito de trabalhar com a equipe lá. A gente tem a pró-reitoria, um andar do prédio da reitoria são as reitorias, né? Gostei muito da equipe de técnicos. Aí, quando mudou o reitor, mudou a professora Soraya para o professor Nelson pediu para eu continuar na pró-reitoria. Então, eu fiquei como pró-reitora uns 5 anos. Aí eu falei assim, agora acabou, deixa eu voltar lá para a minha docência, me preparar para aposentar, que eu poderia aposentar no ano que vem. E uma aposentadoria até legal, eu aposento com o último salário e tudo. Mas aí o professor Nelson renunciou, teve problemas de saúde. A vice-reitora, que é a professora Rayane, assumiu, ela falou, Lia, eu preciso de um médico ser vice-reitor comigo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Me deixa aposentar, pelo amor de Deus. Me deixa aposentar.
E realmente, a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa era uma coisa ainda um pouco próxima, porque é lidar com a pesquisa e a pós-graduação da universidade inteira. Aí, não sei se você sabe, nós temos 7 campos, não é só a Escola Paulista. Nós temos tecnologia em São José dos Campos, humanidades em Guarulhos, ciências sociais aplicadas em Osasco. Então, era Não um sabia. ambiente... nós temos 7 campos. Era só a Escola Paulista no início, aí ampliou, sendo que o último campus é na Zona Leste, que é urbanismo, arquitetura. Então, isso foi muito instigante. Você vê a pesquisa, por exemplo, você respondeu uma pergunta, não só com a medicina, mas entra cuidados de água, lá em Diadema, sustentabilidade, economia. Então, eu tive que mexer com isso tudo, juntando os pesquisadores, foi muito legal. Quando ela falou vice-reitoria, eu falei, não, reitor e vice-reitor, aí que eu estou perdida mesmo, né? Mas como diz o meu filho, mãe, você não sabe dizer não, você é refém de todo mundo. Aí, para ajudar a Rayane, eu assumi com ela a chapa, fizemos a campanha e ganhamos. Né? Ela é socióloga, ela é uma pessoa muito boa, ela tem um conhecimento muito amplo, e eu fiquei na chapa para fazer um link com a Escola Paulista, que é a mais antiga, e tal. Mas eu brinco com ela quando ela está fazendo um discurso, alguma coisa, ela acaba de falar, ela fala assim, agora eu vou passar o microfone para a Lia. Eu falei, não, médico não sabe falar assim, não. Até parece. Sociólogo que entende das coisas. Aí entrei na reitoria, agora eu estou como vice-reitora, tem um ano, né? Então, em vez de aposentar em 2025, eu joguei para 2027. Olha aí. Para acompanhar a Raia. Ô, Lia, uma coisa que me chamou a atenção aqui na sua biografia é o seu envolvimento também com a área de odontologia. Por que uma profissional com a sua trajetória se relaciona com a odontologia? Explica a gente. Essa é uma pergunta interessante, porque como eu tenho muito aluno de mestrado e doutorado em odontologia, quando foi anos atrás, o reitor era o professor Albertoni, se não me engano, o vice dele me procurou e falou assim, Lia, nós estamos querendo montar o primeiro curso de odontologia pública em São Paulo, na Unifesp, porque a Unifesp não tem odontologia, até hoje. Aí ele falou assim, nós queremos que você venha compor a comissão para elaborar o plano pedagógico. Eu falei, o quê? Eu não sei nem quantos dentes a gente tem. É porque os dentistas me procuram porque um dos tratamentos da apneia é um aparelhinho. Então, o CPAP é aquela máscara, né, ligado na eletricidade, tudo. Mas tem um aparelhinho, como se fosse um aparelhinho ortodôntico, que apoia nos dentes e puxa a mandíbula para frente. Então, é um dos tratamentos da apneia do sono. Então, os dentistas me procuraram para eu orientá-los no mestrado e doutorado, mais baseado em atender pacientes com apneia do sono. Mas, assim, é uma outra área. Eu falo que médico geralmente não olha a boca do paciente, né? Então a gente não sabe quantos dentes. Então a passagem do odonto foi isso. Hoje em dia é um grupo maravilhoso. Eu orientei pessoas que já fizeram pós-doutorado comigo, já são professores de universidade. Então tem uma turma de egressos aí bem legais. Legal. Bem legal da odontologia. Ô, Lia, eu queria ainda tocar 2 assuntos. Uma você foi parte da equipe de diversas publicações, né? Como é que é esse trabalho, assim? Esse trabalho é muito interessante e hoje em dia, apesar de ser importante, né, você publicar artigos que é como se fosse assim, coroar o seu trabalho, você conseguir publicar ele numa revista internacional, de impacto. Mas por muitos anos, e ainda hoje, isso é tido como assim, o seu critério de ser um bom pesquisador. Quantos mais artigos você tem, se ele é bem citado, barará. Só que hoje em dia a gente está indo para um lado, inclusive eu faço parte de um grupo de métricas da FAPESP, que o professor Jacques Markovic lidera, da gente mudar um pouco essa mentalidade. O importante é o quanto a sua pesquisa repercutiu na sociedade. Então, o que adianta você fazer um trabalho, você vai lá ver o sono, estou falando uma loucura, o sono da mitocôndria, se aquilo ali não trouxe importância nenhuma. Uhum. Então, hoje em dia, é o impacto social, se aquilo muda a vida das pessoas, o impacto econômico para o país. Então, em vez de número, a métrica ser mais qualitativa do que quantitativa. Mas, assim, ainda é importante publicar. Então, você, por exemplo, quando você tem uma ideia de um trabalho, um aluno seu desenvolve,
geralmente você é o último autor, porque você é o líder do grupo. Quando você é o primeiro autor, é você que está realizando o trabalho. Então, muitas vezes eu fui primeira autora, mas depois você passa a ser o último autor, porque você orienta alunos. E tem muitos artigos também que você é colaborador, que você está ali, um colega seu, um outro professor está fazendo um trabalho e te pede ajuda, aí você vira um coautor, né? Você vai mais no meio do grupo. Então, o mais importante é ser o primeiro autor ou o último autor. Uhum. E você fazendo parte desse critério, queria ouvir de você assim uma análise crítica de como funciona essa dinâmica aí, né? De quantidade, né? De ser citado, etc. Hoje em dia, a gente está num departamento, então, por exemplo, eu sou vice-reitora, mas eu sou ainda docente da psicobiologia. Se eu não fosse aposentar, acabou a reitoria, eu voltaria para o departamento. Então, é um departamento nota 7, o nosso programa de psicobiologia é nota 7 na CAPES, a nota maior. Então, existe uma cobrança, você tem que publicar, você tem que orientar aluno, é uma cobrança muito grande. A barra é alta. O sarrafo é alto. Mas hoje em dia, eu sou mais assim, hoje quando eu faço uma publicação, eu saboreio mais, entendeu? De não fazer aquilo por fazer, mas entender aquele trabalho, saber se aquele trabalho tem uma importância, que aquilo vai... Hoje em dia, até as agências, CNPq, CAPES, pede para você escrever qual o impacto daquele social, econômico. Ah, que legal. Não tem mais essa fazer por fazer. O que aquilo ali vai trazer de contribuição, né? Então, eu acho super importante, porque você pode estar fazendo uma coisa que não tem muito, né, a ver. Então, hoje em dia, eu sou mais de qualidade do que quantidade, viu? Ainda mais por estar participando desse grupo da FAPESP, é muito bacana você entender se aquilo ali teve um impacto. Por exemplo, seu egresso, o seu aluno de graduação e pós-graduação. Será que você formou uma pessoa que está contribuindo, que não só se ele virou um docente ou um pesquisador, mas será que ele está exercendo a odontologia trazendo inovação na área dele? Então, acho que são pontos de melhor do que números, né? A qualidade daquilo que você produziu. Lia, eu queria aproveitar também sua presença e que você me contasse um pouco mais sobre alguns dos estudos seus, assim, tá? Porque a gente falou sobre os estudos que fizeram parte do mestrado, do doutorado, mas a sua produção depois disso é gigantesca, né? Então eu queria que você me contasse, assim, trabalhos que você tem orgulho de ter feito. Então, é uma pergunta interessante, porque apesar desse meu, que foi muito citado no doutorado, o índice de variabilidade, que é importante, né, para você saber se o paciente melhorou pela história natural ou pelo tratamento, mas eu considero que minha linha de pesquisa teve uma linha de pesquisa de diagnóstico, que eu comparei aparelhinhos mais simples do que aquela polissonografia toda, então foi bem legal a gente usar um aparelhinho que a pessoa vai para casa, registra só a respiração. Mas o que eu acho assim, que eu posso ter contribuído é a parte de tratamento. Então, eu tenho muitos trabalhos que comparam o CPAP, que é o tradicional, mas é caro, ele é eficaz, ele resolve a apneia, mas ele é pouco efetivo, porque ninguém gosta de dormir com o aparelho. Então, não adianta ele resolver e a pessoa não usar. Então, eu comecei uma linha de pesquisa de tratamentos alternativos. Então, o aparelhinho intraoral, ele não é tão eficaz, mas ele é mais efetivo, que a pessoa gosta de usar. Ela é menos invasiva, assim, né? Isso. Então, tem vários trabalhos dos alunos meus comparando com o aparelhinho intraoral. Uma apneia cai de 50 para 20, mas a pessoa usa todas as noites. Então, ele se equipara em tratar as consequências. Eu tive uma linha também de fisioterapia, de fonoterapia, de fazer exercícios, né, de canto, para fortalecer a musculatura da faringe. Existe isso? Existe. Ajuda na apneia, não tão, CPAP sempre né? Claro. Então, essa linha de comparar tratamentos e mostrar que você pode ajudar o paciente com um tratamento mais barato,
fortalecimento da faringe. Eu fiz muitos trabalhos também, exercício físico geral. Por exemplo, por que você pega uma esteira, se você fazer um exercício aeróbico durante 3 meses, mesmo que você não perca peso, porque perder peso você trata a apneia, mas a gente mostrou que mesmo não perdendo peso, a pessoa diminui o ronco, diminui a apneia. Então, aí a gente vai atrás do mecanismo, né? O que acontece? Quando você faz atividade física, você movimenta a sua perna e não acumula tanto líquido que quando você deita, desloca para cá. Então, todos nós, quando deitamos, o líquido que está lá na perna e tudo, ele volta um pouco para a faringe. Então, se você fizer atividade física, a sua panturrilha vira uma bomba, né? Então, você retém menos líquido e dorme melhor. Então, assim, eu achei esses trabalhos fantásticos, que são coisas, assim, simples na vida, você botar o paciente para fazer uma atividade física. Mas que impactam a vida das pessoas, né? Então, essa linha de tratamento, eu acho, assim, que foi o mais legal. E vem cá, uma coisa que me veio à cabeça você falando, Lia, se a gente dorme levemente inclinado, com os pés um pouco mais para baixo, isso é bom? Isso pode fazer diferença? Tem pacientes que têm apneia posicional. É aquele que ele só ronca e tem apneia quando ele está de barriga para cima. Aí, quando ele vira de lado ou quando ele inclina, ele diminui. Na polissonografia você vê, chama apneia posicional. De lado a pessoa não tem apneia, de barriga para cima ele tem. Aí começou alguns tratamentos, tipo botar travesseiro alto. Por exemplo, eu fui num congresso que tinha um travesseiro. Quando a pessoa roncava, ele tinha um sensor, ele tremia para a pessoa virar, para tomar conta da pessoa. Ou dispositivos assim, você está de barriga para cima, leva um choquezinho, vira de lado. A tal da bolinha de golfe no pijama, você bota uma bolinha no pijama, uma vai bolinha incomodar. De golfe? Golfe, porque de tênis molinha, né? Então tem que ser uma bolinha dura para te incomodar e você ficar de lado. Então, assim, é um dos tratamentos. Você dormir de lado ou mais reclinado, você ronca menos. O que acontece é que a pessoa ela não se mantém naquela posição sempre. Ela volta a dormir de barriga para cima. Então, a gente fala que não é seguro deixar só a posição como um recurso de tratamento. Porque a pessoa é natural do ser humano virar toda hora de posição, tirar a bolinha de golfe. Sim. Agora, diferentemente de, 30 anos atrás, né, quando a medicina do sono ainda não era uma coisa popularizada dentro da própria medicina, hoje é uma coisa internacional, né? Como é que é a troca nessa área do Brasil com os outros países, ou a posição do Brasil em relação ao quadro mundial? Nós aqui nessa área, não digo, claro que na pesquisa em geral, o Brasil é o 13º país em termos de publicação científica, mas no sono nós temos muito destaque. O Instituto do Sono é considerado o maior e o melhor instituto do mundo. Então, Uau. Nenhum país tem 70 leitos por noite e com qualidade. Ali, claro, o grupo, o professor Tufik, na época tinha o professor Marco Tulha, professora Mônica Anderson, que publica muito também. Então, a gente é um grupo reconhecido internacionalmente. Então, em congressos, a gente tem muita troca, a gente é muito chamado para fazer estudos multicêntricos. Eu participei de 2 interessantíssimos. Quero ver se o CPAP, em quem já tinha tido um AVC ou um infarto, usando o CPAP, teria menos recorrência desses episódios. Então, a gente é bem procurado. É um grupo, conseguimos um destaque internacional muito grande. Até nessa parte de fonoterapia, então, foi um grupo meu, mas lá no INCOR, o Geraldo Lorenzi, da USP, também fez estudos de fonoterapia. Ele fez em casos leves, eu fiz mais em casos graves para ver se a fono diminuía a necessidade de CPAP. Nós somos referência porque é muito difícil fonoterapia no exterior. Então, eles começaram a nos procurar, pedindo como são esses exercícios, como é que são feitos, para aplicar lá na Europa, Estados Unidos. Então, foi também um... Ou seja, o Brasil é referência mundial, então, nessa área. Essa área de fonoterapia e sono. Uhum. Eu vi aqui também, Lia, que você publicou um livro com o Dr. Marco Tulio, é isso? Isso, de saúde do sono em trabalhadores, né, de turno.
É um livro para profissionais de saúde ou para a população como um todo? É para profissionais de saúde, mas é um livro que ele tem uma leitura simples, não é tão sofisticado. Então, o professor Marco Túlio tem uma linha de pesquisa muito grande em sonolência e trabalhadores, né? Então, motorista, trabalhadores de centrais de controle, né? Então, isso hoje em dia não só a morbidade por infarto, tudo, mas a pessoa pode falecer por cochilar no trânsito, cochilar no trabalho, né? Uhum. Então, ele tem uma... Então, esse livro é bem interessante, o leigo Consegue assimilar numa boa. consegue. Lia, para fechar aqui, eu queria entender, depois de ter feito tanto, se os seus planos no futuro, né, assim que acabar o seu trabalho aí na vice-reitoria, seus planos é descansar? Ou quem sabe vem uma reitoria aí? Ah, não! É engraçado, eu estava conversando com o professor Carlotti, que é o reitor da USP, e ele falava assim, essas coisas são tão naturais, você não quer, mas o cargo vai vindo, você vai pegando. E realmente tem esse contexto de você não conseguir sair daquilo que a comunidade espera, né? É uma E coisa você é natural. jovem também, né? Mais ou Então, menos, 60 já. não, é bem jovem, né? Então, assim, eu não tenho, como nunca tive ambição nem de vice-reitora, não tenho ambição de reitoria, acho a Rayane. Você vê as pessoas que estão realmente no ambiente, na área que. Então, e aí você fala assim, eu preciso parar para descansar, mas eu sei que todo mundo fala que não dá, você fica, né, neurótico, né? Uhum. Então, eu não sei se eu volto, mesmo você se aposenta na universidade, mas você pode continuar orientando, fazendo Ah, pesquisa no certo. departamento. E tem a velha culpa de voltar para. Porque agora minha mãe, ela fica, quando é que você vem assumir a minha escola? Ela tem uma escola que é do maternal ao ensino médio. Aí ela fala Pois é, assim, você ué, mas comentou isso. ela falou assim, se você dirige uma universidade, você vai tirar de letra. Eu falei, mãe, ensino fundamental e médio não tem nada a ver com ensino universitário. Mas ela tem mesmo essa expectativa que você Tem, tadinha, porque assim, assuma? na família, a maioria são da área de saúde, enfermeiros, médicos, e ela não teve um sucessor na área de pedagogia, né? Então Sim. ela inventa que acha que, como eu entrei na área de gestão, que eu vou assumir a escola, né? A escola é muito linda, é uma coisa maravilhosa, mas não sei, eu acho que eu estou mais naquela fase assim, parar e ver o que vai Ah. aparecer na vida. Você acha que essa é do tipo deixa a vida me levar ou planejar o próximo passo? Eu acho que eu sempre planejei, apesar de eu achar assim, olha que inédito, surgiu isso, mas eu acho que eu vou fazendo os editais e vou colocando lá no inconsciente, eu acho que é. Aham. Mas agora realmente eu estou numa fase que eu não tenho um planejamento, porque primeiro que a reitoria é uma coisa que preocupa muito, você tem uma responsabilidade muito grande, eu tenho que entender todo o mecanismo administrativo de gestão pública, então eu tô como um aprendiz ali na reitoria, né? Então no momento eu estou sem planos para o futuro. E a última pergunta mesmo, Lia. A gente tem, como você falou, a gente está num cenário que incentiva pouco a vida acadêmica, né? Eu queria que você, do alto da sua experiência, você deixasse aqui uma palavra de incentivo para estudantes que estão em dúvida, sabe? Será que vale a pena o sacrifício, né, que é preciso para seguir nessa área, especialmente aqui no Brasil? Então, eu acho o seguinte, não é fácil, por exemplo, estamos agora num governo que estimula mais a educação, a pesquisa, mas ainda não nos dá os fomentos, o orçamento necessário para a pesquisa, não só para bolsas, mas como para projetos de pesquisa. Então, é muito árduo. Mas eu acho que se a pessoa tem lá aquela paixãozinha, aquela curiosidade, vale a pena, viu?
vale a pena porque é muito motivante você estar na academia, você desenvolver experimentos, você fazer a rede de pesquisadores nacionais e internacionais. Então, eu acho que se a pessoa tem uma vocação, eu diria, segue que vai dar certo. Porque é isso, você tem um mundo mais curioso, né? E no momento, eu acho que o Brasil, por exemplo, é muito rico em pesquisas. A gente tem uma área de ambiente, por exemplo, a ciência dos oceanos, minerais, terra, humanidades, né, letras, filosofia. Então, assim, a gente tem um campo muito grande para pesquisa e o ensino também, né? É motivante. Então, eu diria assim, não desista e que as coisas vão mudar, né? A gente vai ter aí, e eu acho assim, um país, para ter um desenvolvimento, para ter um destaque, tem que ser através do ensino, da pesquisa, não dá para ser de outra forma, né? Então, eu acho que com a conscientização do governo investir, né, a sua parte econômica na pesquisa, na tecnologia, é a solução, né? Então, acho que vai ter muito campo para pesquisador e para professor. Tá certo, então, Lia. Eu queria agradecer demais o seu tempo aqui com a gente. Adorei conhecer a sua história com um pouco mais de detalhes. Eu acho que é um exemplo e espero que essa conversa inspire mais gente a seguir por esse caminho, Lia. Muito obrigado. Bom. Obrigada, eu que te agradeço. Obrigada mesmo. Tá certo, então. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.